Olá, companheiros e amigos da Casa da Prece, Chico Xavier. Estamos aqui novamente presentes para podermos falar junto a vocês em mais uma palestra virtual, diante das nossas consequências pelo momento que nós vivemos, mas enfim, de muita expressão, de muita alegria, de muita felicidade, que a gente possa também transmitir as lições daquilo que o Mestre Jesus nos traz através de seus emissários. Hoje, precisamente, estaremos falando sobre a luz da oração, um livro de Francisco Cândido Xavier, que ele lançou em 1969. Assim, nós podemos iniciar nesse instante, fazendo as nossas vibrações para o plano maior de luz, para que os irmãos nos amparem, para que nós possamos atingir os objetivos, daquilo que é os recados dos nossos irmãos, dos planos superiores, que nos envolve, que nos traz toda a bagagem de seus ensinamentos, através das psicografias que esse livro tão bem relata para nós, através de uma obra grandiosa, trazida por muitos irmãos do plano maior. E assim, nosso irmão Chico Xavier nos traz e é aquele que reproduz todos esses textos maravilhosos e que nós estamos envolvidos de muita luz para que possamos compartilhar com vocês com a maior profundidade possível e diante da nossa necessidade, diante do que cada oração, do que cada prece nos traz. E assim podemos iniciar com a luz divina de todos os irmãos que nos amparam. A luz da oração. A oração refrigera a alma, acalenta os corações, envolve quem precisa, restaura a fé e fortalece o espírito em prol da regeneração do corpo físico. Oferta tranquilidade e direciona a paciência, resiliência, estabiliza, equilibra e eleva. Todas as criaturas nascem com tendência para o mais alto, experimentam a necessidade de comungar com esse plano elevado. E essa conexão se faz através da oração, através da prece, através da elevação do nosso pensamento para com os irmãos de planos maiores, para que possamos ser acolhidos, atendidos e esclarecidos daquilo que nós precisamos. No prefácio do livro, Emmanuel assim nos relata: esta é a primeira vez que se tenta reunir preces psicografadas e, o que é melhor, devidas à atividade mediúnica deste que é reconhecido como o mais famoso psicógrafo do mundo, Francisco Cândido Xavier. Esse livro é um vasto panorama em que os espíritos oram, e sendo o espiritismo a religião dos espíritos, aqui se encontram os elementos mais válidos para caracterizá-lo. Mesmo porque nesse contexto não se encontram, obviamente, preces litúrgicas, porém alitúrgicas e pessoais, conservando em ritmos sugestivos e vários o diálogo eterno entre o homem e Deus, entre a mente fixada em seu espaço e em seu tempo e as energias cósmicas. Reunimos textos de poetas e escritores famosos, já desencarnados, mas dentre eles, igualmente, a contribuição de muitas outras entidades, que não tem tantas expressões, mas de tão qual importância por aquilo que expressam, né? Desde as mais singelas às mais complexas, pelo sentido religioso, confiança em uma intervenção providencial. A prece, escreveu Heiler, é o coração, o ponto central da religião. A prece abre um circuito emocional entre os dois termos fundamentais da experiência religiosa, Deus e o homem. E por tal motivo julgamos preferível a organização dos capítulos entre meditações de Emmanuel, contendo valores de movimento, de posição e de orientação da prece,
propondo a concordância entre a intenção e a ação. Uma pesquisa linguística, ainda que limitada, nos leva a uma confirmação da função da prece, pois a prece é um pedido nas palavras prex, que significa precor, da raiz indo-europeia, perec, que significa pedir, representativa do conceito de pedir com palavras para obter, comum no sânscrito prat, que significa prece, do úmbrio, persuíno, alemão fraga, pedido, no irlandês, arco, eu oro. Outras vezes representa-se o conceito de prece supplicatio, correspondente ao grego proskinio, que vem da raiz pel, que significa dobrar, evidente na palavra súplice, suplico, do grego ixia, que segundo a conjuntura etimológica mais provável vem do radical seik, estender a mão. As experiências contidas nesse livro auxiliam, porém, a compreender como é possível passar de uma forma preliminar de prece elaborada à prece pessoal propriamente dita, emocional e mental. Exercício de atos de pacificação e passividade numa sucessão gradual de aperfeiçoamento e de conquistas interiores. Esclarece todos os mecanismos psicológicos nos quais ela tem sua origem no quadro de experiências nitidamente espirituais e que promove o impulso à prece como uma manifestação puramente interior. Eis que porque nestas páginas agita-se a labareda em mais puro estado de grande religião do Consolador prometido, elaborada na divina ambição de fazer com que se comunique o eu e o outro, o sujeito e o objeto, o ser humano e o ser cósmico. Espíritos que fazem parte contribuindo com esta obra, nós podemos citar todos eles nesse momento: Emmanuel, Bittencourt Sampaio, Cerinto, Irmão X, também posteriormente revelado como Humberto de Campos, Amaral Ornelas, Agar, Francisco Menezes, Dias da Cruz, Ferdinando Laboriat, José Silvério Orti, João de Deus, Meimei, Alma Eros, Eustáquio, Maria Dolores, Maria Celeste, Jesus Gonçalves, Aniceto, Neio Lúcio, Albino Teixeira, Alta de Souza, André Luiz, Anália Franco, Rui, Pedro de Alcântara, Carmen Cineira, Aparecida, Souza Caldas, Rodrigues de Abreu. Todos eles estão trazendo a sua oração, a sua mensagem interior, com vários temas diante desta obra. Preces, orações, súplicas, rogativas, muitas delas direcionadas a Maria, a manjedoura, referente ao Natal, a Jesus, a curas, a gratidão, dentro de muitas outras que enaltece esse livro. Algumas em especial nós vamos participar, a sabedoria e inteligência colocada nas palavras, que assim nos enaltece. A primeira que podemos citar com uma pureza, uma reflexão maravilhosa dentro daquilo que se destaca, mostrando a concepção de uma lenda muito vivenciada na época de Jesus. As 3 orações trazidas pelo Irmão X, instado pela Assembleia de Amigos a falar sobre a resposta do Criador às preces das criaturas, respondeu o velho Simão Abileno, instrutor cristão considerado no plano espiritual por mestre do apólogo e da síntese. Repetirei para vocês
a nosso modo, antiga lenda que corre o mundo nos contos populares de numerosos países. Em grandes bosques da Ásia Menor, 3 árvores ainda jovens pediram a Deus que lhes concedesse destinos gloriosos e diferentes. A primeira explicou que aspirava a ser empregada no trono do mais alto soberano da terra. Após ouvi-la, a segunda declarou que desejava ser utilizada na construção do carro que transportasse os tesouros desse rei poderoso. E a terceira, por último, disse, então, que me almejava transportar-se numa torre, os domínios desse potentado, para indicar o caminho do céu. Depois das preces formuladas, o mensageiro angélico desceu à mata e avistou que todo misericordioso lhes recebera as rogativas e lhe atenderia às petições. Decorrido muito tempo, lenhadores invadiram o horto selvagem e as árvores, com grande pesar de todas as plantas circunvizinhas, foram reduzidas a troncos, despidos por mãos cruéis, arrastados para fora do ambiente familiar, ainda mesmo com os braços decepados. Elas confiaram nas promessas do Supremo Senhor e se deixaram conduzir com paciência e humildade. Qual não lhes foi conduzir com paciência e humildade? Qual não lhes foi, porém, a aflitiva surpresa? Depois de muitas viagens, a primeira caiu sob o poder de um criador de animais que de imediato mandou convertê-la num grande coxo destinado à alimentação de carneiros. A segunda foi adquirida por um velho praiano que construía barcos por encomenda, e a terceira foi comprada e recolhida para servir em momento oportuno numa cela de malfeitores. As árvores amigas, conquanto separadas e sofredoras, não deixaram de acreditar na mensagem do Eterno e obedeceram sem queixas às ordens inesperadas que as leis da vida lhes impunham. No bosque, contudo, as outras plantas tinham perdido a fé no valor da oração. Quando transcorridos muitos anos, vieram saber que as 3 árvores haviam obtido as concessões gloriosas solicitadas. A primeira, forrada de panos singelos, recebera Jesus das mãos de Maria de Nazaré, servindo de berço ao dirigente mais alto do mundo. A segunda, trabalhando com pescadores na forma de uma barca valente e pobre, fora o veículo de que Jesus se utilizou para transmitir sobre as águas muitos dos seus mais belos ensinamentos no lago de Genezaré. E a terceira, convertida apressadamente numa cruz em Jerusalém, seguira com ele o Senhor para o monte, e ali ereta e valorosa guardara-lhe o coração torturado, mas repleto de amor, no extremo sacrifício indicando o verdadeiro caminho do reino celestial. Simão silenciou, comovido, e depois de longa pausa, terminou a entremostrar os olhos marejados de pranto. Em verdade, meus amigos, todos nós podemos endereçar a Deus, em qualquer parte e em qualquer tempo, as mais variadas preces. No entanto, nós todos precisamos cultivar paciência e humildade para esperar e compreender as respostas de Deus. De tudo que nós sempre imploramos, pedimos, almejamos, muitas vezes achamos que nossas preces não foram atendidas. Passam-se tempo, passam-se várias fases, mas vamos compreender que Deus nos faz aquilo que precisamos no momento e na hora certa, mas jamais deixa de ouvir as nossas preces, com toda certeza. Também podemos colocar a prece Recompõe, trazido por Emmanuel. Assim nos diz
e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Isso está em Atos, versículo de 4 a 31. Na construção de simples casa de pedra, há que despender longo esforço para ajustar o ambiente próprio, removendo óbices, eliminando asperezas e melhorando a paisagem. Quando não é necessário acertar o solo rugoso, é preciso muitas vezes aterrar o chão, formando um leito seguro, a base forte. Instrumentos variados movimentam-se, metódicos no trabalho renovador. Assim também na esfera de cogitações de ordem espiritual, na edificação da paz doméstica, na realização dos ideais generosos, no desdobramento de serviços edificantes, urge providenciar recursos ao entendimento geral, com vistas à cooperação, à responsabilidade de processo, uma ação imprescindível. E, sem dúvida, a prece representa a indispensável alavanca renovadora, demovendo obstáculos no terreno duro da incompreensão. Temos que ter a sustentabilidade, temos que ter o alicerce, estar fortalecido. Assim, a oração ela é divina voz do Espírito no grande silêncio. Nem sempre se caracteriza por sons articulados na conceituação verbal, mas invariavelmente é prodigioso poder espiritual, comunicando emoções e pensamentos, imagens e ideias, desfazendo empecilhos, limpando estradas, reformando concepções e melhorando o quadro mental, em que nos cabe cumprir a tarefa que o Pai nos convoca, por mais difícil que ela seja. Muitas vezes, nas lutas do discípulo sincero do Evangelho, a maioria dos afeiçoados não entende os propósitos. Os amigos desertam, os familiares cedem à sombra e à ignorância. Entretanto, basta que ele se refugie no santuário da própria vida, emitindo as energias benéficas do amor e da compreensão para que se mova na direção de mais alto, o lugar em que se demora com os seus, aqueles que estão ali para te ajudar e te auxiliar, principalmente espiritualmente. A prece tecida de inquietação e angústia não pode distanciar-se dos gritos desordenados de quem prefere a aflição e se entrega à imprudência. Mas a oração tecida de harmonia e confiança reforça imprimindo direção à bússola da fé viva, recompondo a paisagem em que vivemos e traçando rumos novos para a vida superior. Essa prece, particularmente, vivenciamos por todo o momento que nós vivemos da humanidade, nessa mudança de transição que o planeta passa, plenamente viável de refletirmos a cada instante, a cada momento. Desesperar, jamais. Também na oração, Emmanuel nos traz: Senhor, ensina-nos a orar. A prece nos círculos do cristianismo caracteriza-se por gradação infinita em suas manifestações, porque existem crentes de todos os matizes nos vários cursos da fé. Os seguidores inquietos reclamam a realização de propósitos inconstantes. Os egoístas exigem a solução de caprichos inferiores. Os ignorantes do bem chegam a rogar o mal para o próximo. Os tristes pedem a solidão com ociosidade. Os desesperados suplicam a morte. Inúmeros beneficiários do Evangelho imploram isso ou aquilo, com alusão à boa marcha dos negócios que lhes interessam à vida física. Em suma, buscam a fuga, anelam somente a distância das dificuldades do trabalho, da luta digna.
Jesus suporta paciente todas as fileiras de candidatos do seu serviço de iluminação, estendendo-lhes mãos benignas, tolerando-lhes as queixas descabidas e as lágrimas inaceitáveis. Todavia, quando aceitam alguém no discipulado definitivo, algo acontece no íntimo da alma, contemplada pelo Senhor. Cessam as rogativas ruidosas, acalmam seus desejos tumultuários. Converte-se a oração em trabalho edificante. O discípulo nada reclama, e o mestre, respondendo-lhe às orações, modifica-lhe a vontade. Todos os dias, alijando-lhe o pensamento, os objetivos inferiores, nos tirando que esses pensamentos nos interfiram em nossa vida. Assim, o coração unido a Jesus é um servo alegre e silencioso. Disse-lhe o mestre: levanta-te e segue-me. E ele ergueu-se e o seguiu. Assim, temos mais uma reflexão, um momento de que entendemos que as preces têm que ser direcionadas para aquilo que fundamente realmente a nossa necessidade evolutiva. Muitas vezes queremos interesses próprios e assim existe um egoísmo que nós não estamos trabalhando adequadamente, porque sempre temos que pensar por um todo e jamais unicamente, exclusivamente para nós, sabendo que muitos também precisam e aquilo que somos atendidos também reflete para os demais que conosco convivem. Oração e cura, Emmanuel também nos traz. Recorres à oração junto ou daquele enfermo e sofres. Quando a restauração parece tardia, entretanto reflete na lei divina a que todos obrigatoriamente nos entrosamos. Isso não quer dizer que devamos ignorar o martírio silencioso dos companheiros em calamidade no campo físico. Para tanto, seria preciso não haver sentimento. Sabemos sim quanto dói seguir, noite a noite, a provação dos familiares em moléstias irreversíveis. Conhecemos de perto a angústia dos pais que recolhem no coração o suplício dos filhinhos torturados no berço. Partilhamos a dor dos que gemem nos hospitais, como sentenciados à pena última, e assinalamos o tormento recôndito dos que fitam inquietos em doente amados, os olhos que embaciam. Observa, porém, o quadro escuro das transgressões humanas que nos rodeiam. Pensa nos crimes perfeitos que injuriam a terra, na insubmissão dos que se rendem às sugestões do suicídio, prejudicando os planos da eterna sabedoria e criando aflitivas expiações para si mesmos nos processos inconfessáveis dos que usam a inteligência para agravar as necessidades dos semelhantes, e na ingratidão dos que convertem o próprio lar em reduto do desespero e da morte. Medita nos torvos compromissos dos que se acumpliciam agora com o domínio do mal, e perceberás que a enfermidade é quase sempre um bem espremido reajuste, sustando-nos a queda em delitos maiores. Tudo aquilo que fazemos são consequências futuras e respondemos por isso. Organizemos assim o socorro da oração junto a todos os que padecem no corpo dilacerado. Mas se a cura demora, jamais nos aflijamos. Seja o leito de linho, de seda, palha ou pedra, a dor é sempre a mesma e a prece em toda parte é bênção, reconforto, amparo, luz e vida. Lembremos-nos, no
entanto, de que lesões e chagas, frustrações e defeitos em nossa forma externa são remédios da alma que nós mesmos pedimos à farmácia de Deus. Assim podemos ter as sequelas, podemos ter resultados fisicamente que nos marcam, mas são processos previamente determinados por momentos de vidas passadas, onde assim estamos cumprindo aquilo que pedimos. Emmanuel também nos traz e fala sobre a oração e renovação. Holocausto e oblações pelo pecado não te agradam, nos traz Paulo em Hebreus. É certo que todo trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma, elevando-nos os sentimentos. A súplica, no remorso, traz-nos a bênção das lágrimas consoladoras. A rogativa, na aflição, dá-nos a conhecer a deficiência própria, ajudando-nos a descobrir o valor da humildade. A solicitação na dor revela-nos a fonte sagrada da inesgotável misericórdia. A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas sobretudo afeiçoa o coração ao serviço divino. Não ouviremos, porém, de que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios. Na essência, não é o Senhor quem necessita de nossas manifestações votivas, mas somos nós mesmos que devemos aproveitar a sublime possibilidade da repetição, aprendendo com sabedoria da vida. Jesus espera por nossa renovação espiritual, acima de tudo. Se errastes, é preciso procurar a porta da retificação. Se ofendestes a alguém, corrige-te na devida reconciliação. Se te desviastes da senda reta, volta ao caminho direito. Se te perturbastes, harmoniza-te de novo. Se abrigastes a revolta, recupera a disciplina de ti mesmo. Em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te de que a prece pode trazer-te sugestões divinas, ampliar-te a visão espiritual e proporcionar-te consolações abundantes. Todavia, para o Senhor não bastam as posições convencionais ou verbalistas. O Mestre confere-nos a dádiva e pede-nos a iniciativa. Nos teus dias de luta, portanto, faze os votos e promessas que forem de teu agrado e proveito, mas não te esqueças da ação e da renovação aproveitáveis na obra divina do mundo e sumamente agradáveis aos olhos do Senhor. Trazemos uma prece também do nosso irmão José Silvério Horta, que assim nos diz: Louvado seja, Senhor, na glória do lar celeste, pelos bens que nos trouxeste no Evangelho Redentor, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente de espírito reverente, chamamos por teu amor. Pobres cegos que fugimos da luz a que nos elevas, nossa oração rompe as trevas, escuta-nos, Mestre, e vemos, retifica-nos o passo para a estrada corrida, sustenta-nos a vida na força do eterno bem. Dá-nos, Jesus, a tua bênção, que nos consola e levanta, que a tua doutrina santa vibre pura e viva em nós. Faze, Senhor, que nós todos, na caminhada incessante, possamos ouvir-te a voz. Ampara-nos a esperança, socorre-nos a pobreza, liberta nossa alma presa do erro da imperfeição. Mestre Celso da verdade, hoje e sempre, em toda parte, ensina-nos a guardar-te no templo do coração.
Uma prece muito profunda também, relatada no nosso livro, né? A Luz da Oração. Ela vem a prece de Rúbio de André Luiz, onde ele nos proclama a pensar naqueles que são os nossos perseguidores. Realmente uma tarefa não tão simples, muito difícil, mas que todos nós podemos fazer o exercício. André Luiz assim faz da sua prece este relato. Senhor Jesus, nosso divino amigo, há sempre quem peça pelos perseguidores, mas raro se lembra de auxiliar os perseguidores. Em toda parte ouvimos rogativas em benefício dos que obedecem, entretanto, é difícil surpreendermos uma súplica em favor dos que administram, daqueles que nos ferem, daqueles que nos perseguem. Há muitos que rogam pelos fracos, para que sejam a tempo socorridos. No entanto, raríssimos corações imploram cursos divinos para os fortes, a fim de que sejam conduzidos. Beneficiastes os que não creram em ti, protegeste os que te não compreenderam, ressurgistes para os discípulos que te fugiram, legaste o tesouro do conhecimento divino aos que te crucificaram e esqueceram. Por que razão nós outros míseros vermes do lodo ante uma estrela celeste, quando comparado contigo, recearíamos estender dadivosas mãos aos que não nos entendem ainda? É para eles, Senhor, para os que repousam aqui, em dessas sombras, que te suplicamos a bênção. Desata-os, Mestre da caridade e da compaixão, liberta-os para que se equilibrem e se reconheçam. Ajuda-os a se aprimorarem nas emoções do amor santificante, olvidando as paixões inferiores para sempre. Possam eles sentir-te o desvelado carinho, porque também te amam e te buscam, inconscientemente, embora permaneçam supliciados no vale fundo de sentimentos escuros e degradantes. Meimei nos traz também uma oração muito linda, que assim se faz: Senhor, entre aqueles que te pedem proteção, estou eu também, servo humilde a quem mandastes extinguir o flagelo da fome. Partilhando o movimento daqueles que te servem, fiz hoje igualmente o meu giro. Vi-me frequentemente detido em lares faustosos, cooperando nas alegrias da mesa farta, mas vi pobres mulheres que me estendiam debalde as mãos. Vi crianças esquálidas que me olhavam ansiosas como se estivessem fitando um tesouro perdido. Encontrei homens tristes, transpirando suor, que me contemplavam agoniados, rogando silêncio, para que lhes socorressem os filhinhos largados ao extremo infortúnio. Escutei doentes que não precisavam tanto de remédio, mas sim para que pudesse atender ao estômago torturado. Vi a penúria cansada de pranto e reparei em muitos corações desvalidos, mudo desespero por minha causa. Entretanto, Senhor, quase sempre estou encarcerado por aquelas mesmas criaturas que te dizem honrar. Falam em teu nome, confortadas e distraídas na moldura do supérfluo, esquecendo que caminhaste no mundo sem reter uma pedra em que repousar a cabeça. Elogiam-te a bondade, exaltam-te a glória, sem perceberem junto delas seus próprios irmãos fatigados e desnutridos. E muitas vezes, depois de formosas dissertações, em torno de teus ensinos, aprisionam-me em gavetas e armários, quando não me trancam sobre a tela colorida de vitrine custosas,
ou no recinto escuro dos armazéns. Ensina-lhe, Senhor, nas lições da caridade, a dividir-me por amor, para que eu não seja motivo à delinquência. E, se possível, multiplica-me por misericórdia outra vez, a fim de que eu possa aliviar todos os famintos da terra, porque um dia, Senhor, quando ensinavas o homem a orar, incluíste-me entre as necessidades mais justas da vida, suplicando também a Deus: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Trabalhemos o auxílio, a caridade, compartilhamos aquilo que possamos dividir com o que nós temos muitas vezes em nossa casa, seja um alimento, seja uma roupa, mas acima de tudo, leve a palavra, leve amor, leve aquilo que Jesus nos ensina, maior que acolher o próximo como a Ele mesmo. Interessante, a gente também, dentro de muitas orações, são infinitas que nós podemos falar, mas o tempo nos pede que sejamos mais breves. Mas muitas daqui ali estão, nos trazem profunda reflexão e ensinamento. Importante se nós pudermos sempre ter a oportunidade de ter na mão essas obras maravilhosas do Chico e poder se aprofundar, sentir e revelar a essência que esses irmãos trouxeram através de suas mãos em suas orações. Mas podemos compartilhar mais uma para que nós possamos encerrar e agradecer sempre por tudo aquilo que Ele maravilhosamente nos ofertou através das suas psicografias, através do auxílio do seu protetor, Emmanuel, seu mentor de trabalho, que muito perseverou e trabalhou junto ao Chico, cobrando-lhe a persistência, dando-lhe a força, mas de uma forma bem gentil, apesar de rigorosa, mas que Chico sempre humildemente o atendeu. Assim nós podemos fazer a prece da gratidão que Emmanuel nos traz. Senhor Jesus, com a nossa jubilosa gratidão pela assistência de todos os minutos, humildes servos daqueles servidores que te sabem realmente servir, aqui te ofertamos o nosso louvor singelo, a que se aliam as nossas súplicas incessantes. No campo de atividade em que nos situas, por acréscimo de confiança, em misericórdia, faze-nos sentir que todos os patrimônios da vida te pertencem, a fim de que a ilusão não nos ensombre o roteiro. Mostra-nos, Senhor, que nada possuímos além das nossas necessidades de regeneração, para que aprendamos a cooperar contigo em nosso próprio favor. E na ação a que nos convoca, ilumina-nos o passo para que não estejamos distraídos, que a nossa humildade não seja orgulho, que o nosso amor não seja egoísmo, que a nossa fé não seja discórdia, que a nossa justiça não seja violência, que a nossa coragem não seja temeridade, que a nossa segurança não seja preguiça, que a nossa simplicidade não seja aparência, que a nossa caridade não seja interesse, que a nossa paz seja frio e enrelejante, que a nossa verdade não seja fogo destruidor. Em torno de nós, Mestre, alonga-se infinito o campo do bem, a tua gloriosa vinha de luz, em que te consagras com os homens, pelos homens e para os homens, a construção do reino de Deus. Dá-nos o privilégio de lutar e sofrer em tua causa, e ensina-nos a conquistar pelo suor de cada dia o dom da fidelidade.
com o qual estejamos em comunhão contigo, em todos os momentos de nossa vida. Assim seja. Compartilho com vocês, em especial pela minha pessoa, a qual é uma gratidão enorme eu estar aqui, porque muito eu recebi em oração, muito eu recebi em preces, e divinamente eu me sentia muito elevado quando eu acabei contraindo Covid, estive por 8 dias internado no hospital, sabendo que a luz divina do plano de luz, que os irmãos que me endereçavam todas as orações possíveis, me fortaleciam a cada noite, a cada dia que lá eu estava. Me sentia muito elevado, muito auxiliado, muito protegido, atingindo níveis maravilhosos de amparo por todos aqueles que comigo compartilharam esse momento, sabendo que o corpo físico dependia só dele para a minha recuperação. Então é um momento especial onde eu faço esse compartilhamento com vocês. Muitos da casa souberam que eu passei por isso, vibraram por mim, e foi uma união que é imensurável, minha gratidão por tudo isso, por saber que eu estou aqui, podendo falar essas palavras, podendo compartilhar a luz, não só a luz da oração, mas a luz de Deus, a luz da vida e a luz que me fortalece para que a gente possa caminhar no caminho maior do Pai. Eu tenho com todas as letras a certeza de que a oração, ela é o combustível da vida. Quanto mais se acumula, mais atrai benefícios infindáveis para a união com irmãos elevados, em busca de caridade para com o nosso Mestre Jesus. Minha gratidão, minha alegria por todos os irmãos que sempre comigo compartilham, caminham e trabalham na seara de Jesus. Muito obrigado. Até uma próxima. Que assim seja.